Escute bem, cria. Tudo isso que você vê, o luxo, os turistas, isso é só uma casca. Uma camada fina de tinta por cima de uma história que foi escrita com sangue e com muito medo. Esta noite, você vai aprender qual é a verdadeira natureza desta cidade, a nossa cidade. Grave bem essa verdade. Os mortais, eles constroem sobre a terra. Nós construímos sobre eles. E o que eles deixam para trás, os ossos, os segredos, tudo isso vira o alicerce do nosso mundo. E acredite, o que foi enterrado aqui, é bem mais profundo que qualquer tumba. Vamos começar pelo início, então. E o início não foi nada bonito. Esquece essa ideia de ordem, de lei. A nossa história nessas terras começou com violência pura, num navio balançando no meio do oceano, trazendo os primeiros de nós para um mundo que não fazia ideia do que estava por vir. Pobre Américo Vespúcio. Ele achava que estava trazendo a civilização, sabe? Mal sabia ele que o que ele carregava mesmo, lá no porão do navio, eram 2 de nós. 2 amaldiçoados muito, muito antigos. De La Roça, um errante, e Ibrahim, um assassino. A viagem foi longa demais para eles dividirem o mesmo espaço. Na noite do motim, o sangue antigo manchou o mar. Ibrahim sumiu. E De La Roça, sozinho, acabou entre os nativos, virando uma lenda, uma maldição. Por décadas, a única lei por aqui era a lei da fome dele. Mas a solidão cansa, cria, até para nós imortais. Décadas depois, apareceu Vicente Von Marx, um toreador, daqueles que se acham artistas, com a moral de uma serpente e a ambição de um rei. Ele olhou para o De La Roça e não viu um monstro, viu uma ferramenta, uma oportunidade. E juntos, eles pegaram o que a terra dava e transformaram em poder de verdade. O pau-brasil virou moeda de troca entre os amaldiçoados. Só que o caos ele é barulhento, e barulho atrai atenção. Onde tem poder sendo disputado na base da força, uma hora a Camarilla aparece. É a nossa, digamos, grande seita, que preza pela ordem. E com ela, chegou o homem que ia domesticar essa terra selvagem, a era de Dom Sebastião. Mas não pense em guerra, em exércitos. Esse não é o estilo deles. Dom Sebastião foi mais esperto. Ele não conquistou Cabo Frio. Ele organizou. Ele olhou para toda aquela bagunça do De La Roça e do Marques e viu potencial. Ele não queria destruir, queria dar uma forma que, claro, ele pudesse controlar. E aqui vai uma lição para você, cria. O poder de verdade raramente vem da força bruta. Dom Sebastião construiu o império dele com favores. Ele deu um pedacinho de terra para cada um, impôs as nossas tradições e, o mais importante de tudo, ele criou uma teia de dívidas. Todo mundo devia alguma coisa para ele. Essa era a verdadeira força dele. E quer saber? Funcionou. Por séculos, a cidade virou um relógio, uma máquina perfeita. Cada um de nós era só uma peça, sem paixão, sem caos. Só a ordem fria e eficiente do príncipe. O mundo dos mortais podia estar pegando fogo, mas aqui tinha estabilidade. Uma paz comprada com obediência, claro. O problema é que nenhuma máquina funciona para sempre, não é? Estabilidade demais gera complacência. E a complacência, meu caro, é um convite para o desastre. Os primeiros sinais de que tudo ia ruir não vieram com um grito, vieram como um sussurro. Lá para o final dos anos 90, o excesso começou a cobrar seu preço. O turismo, o petróleo dos mortais, tudo isso trouxe gente nova. Predadores novos. E entre nós, um medo muito antigo começou a voltar. Aquelas histórias sobre o fim do mundo, a nossa hiena, deixaram de ser só lenda. E onde tem medo, cria. Sempre aparece algo pior. Eles chegaram como uma praga. Um bando do Sabá, aqueles fanáticos rivais. Se chamavam de ponto .com. Que piada. Eles não queriam poder, não queriam território. Queriam destruir tudo. A tática deles era caçar os mais velhos, beber o sangue deles, achando que isso os transformaria em deuses, tolos. E na sua fome cega, eles fizeram o impensável. Cruzaram uma linha que nem os mais depravados de nós se atrevem a cruzar. Num ritual de sangue e desespero, eles invocaram algo. Ninguém sabe dizer o que era. Um demônio? Uma coisa ainda mais antiga? Não importa. O que importa é que algo respondeu. E desde aquela noite, o próprio sangue desta cidade, a terra, foi corrompido. Para sempre. E o que demorou séculos para ser construído, desabou em menos de uma década. A queda não foi uma batalha gloriosa. Foi um esvaziamento, um abandono. O sangue corrompido foi só o começo. A Camarilla, já fraca, se encolheu.
E então veio o chamado, aquele sussurro misterioso que arrasta os mais antigos de nós para o deserto. Os pilares da ordem de Dom Sebastião simplesmente começaram a sumir. O próprio príncipe se foi. E no vácuo que eles deixaram, a Segunda Inquisição, os caçadores mortais com sua tecnologia, chegou. E só encontrou jovens assustados, alvos fáceis. Entenda isso. A ordem não foi derrotada. Ela se dissolveu. Sabe, como um castelo de areia, quando a maré sobe, os pilares sumiram e a estrutura simplesmente parou de se sustentar. O que sobrou foi um convite aberto ao caos. E isso nos traz até a noite de hoje, as cinzas do que um dia foi um império. Esta é a era em que você nasceu para a noite, cria. Uma era de um equilíbrio muito, muito frágil. Lembre-se sempre desta lei fundamental da nossa existência. O poder, ele odeia o vácuo. Sempre vai ter alguém para preencher um espaço vazio. E o trono de Cabo Frio, ele estava vago, frio e muito, muito convidativo. Quem governa hoje? Não se enganem. Eles não são herdeiros de nada. São ocupantes, vampiros jovens que não têm a menor ideia do passado, do peso da coroa que eles mesmos colocaram na cabeça. Eles só tomaram o poder porque não tinha mais ninguém. E este é o ponto crucial, o que você precisa entender. Eles não governam, eles seguram os pedaços. Estão tentando manter de pé uma estrutura toda rachada. É um ato de desespero, não de domínio. Estão cercados por inimigos que nem conhecem e sentados em cima de segredos que nunca deveriam ser acordados. E é aqui que termina a sua primeira lição. A história que você conhece agora é um fardo. Então pise com cuidado, porque aquilo que o Bando.com invocou, aquilo que corrompeu o sangue da terra, não foi embora com eles. Está aqui, esperando no escuro, observando, e o seu dever agora é vigiar.